queridos, bem-vindos de volta a esse canal de muitos assuntos variados. E hoje nós vamos ter aqui um bate-papo sobre aconselhamento de casal. Sim, atendendo a muitos pedidos e também respondendo a muitas dúvidas e resgatando alguns momentos de outros vídeos que nós fizemos anteriormente. Eu fiz inclusive alguns vídeos com o meu marido sobre esse assunto. Principalmente na época do estudo bíblico, tem aqui nos vídeos de estudo bíblico, tema casamento. Mas hoje eu quero explicar para vocês como é que funciona o aconselhamento de casal que nós fazemos e se isso interessa para vocês. E muitas vezes as pessoas têm dúvidas de como é que funciona esse aconselhamento de casal que a gente dá e por que a gente faz isso e do que se trata. Vamos lá? Então, acontece o seguinte. Eu e meu marido vamos completar nesse mês de outubro 15 anos de casado. E não é pra qualquer um, não é mesmo? E principalmente diante de tudo que a gente já passou, que eu vou acabar contando pra vocês, porque hoje em dia a gente acaba achando até divertido contar o nosso testemunho, mas na época não tinha nada de divertido, tá, gente? Mas então como que a gente faz hoje em dia, né? Faz bastante tempo já, mas o aconselhamento de casal que a gente dá, porque não é pago, é dado, é baseado na Bíblia, baseado na teoria dos 5 temperamentos e baseado no coach cristão. Então, nós usamos as técnicas dessas 3 ferramentas para aconselhar os casais. Olha, eu posso dizer para vocês que de todos os casais que nós aconselhamos, um único casal não deu resultado porque eles não se propuseram a fazer as coisas que tinham que ser feitas como se fosse lição de casa. E em tudo, né, gente? Em tudo que a gente propõe, em tudo que o aconselhador ou o profissional, o coach que seja, propõe para que o aconselhando faça. Se ele não faz, é basicamente certo que vai dar errado. Então, nós procuramos incentivar as pessoas que vão ser aconselhadas de fazer com vontade e com honestidade e que se proponham a fazer as lições de casa, porque é batata, gente. 15 anos nessa luta aí, tira aí 3 anos e meio que eu já vou explicar esses 3 anos e meio pra vocês. E não tem como não dar certo se os dois decidirem fazer o aconselhamento, se os dois se propuserem a mudar o que tem que mudar, se os dois quiserem lutar por esse casamento que vale muito a pena. E o meu marido costuma fazer uma pergunta: você se casaria hoje com essa pessoa? Se você se casaria hoje com essa pessoa, é sinal de que vocês têm uma aliança forte. Se você ficou em dúvida, já teve vezes que eu respondi pra ele: hoje acho que não. Aí é hora de dar uma polidinha aí nesse ouro, né, que é a aliança, que também mais pra frente eu falarei sobre isso, e ver o que tá precisando ser feito pra melhorar isso e pra sarar essas feridas aí. Uma coisa muito importante, eu pensei, porque assim, ele tá desenvolvendo um material para aconselhamento de casal, um material onde vai ter os passos. E o que eu pensei em fazer? Pensei em, assim como eu fiz o estudo bíblico, assim como eu fiz a série Livre-se de Você, que é a cura na alma, a cura das emoções, eu pretendo pegar essa apostila, né, que ele tá desenvolvendo de aconselhamento de casal e desenvolver aqui para vocês como se eu estivesse aconselhando vocês toda semana. São pílulas de aconselhamento de casal. Quero deixar bem claro que é completamente diferente do atendimento pessoal, né, presencial, vamos dizer assim, mas que já ajuda bastante. E se você e seu marido tiverem
a fim realmente de se consertarem, vai ser uma grande ferramenta, vai ser muito boa, vai funcionar. E depois você pode, inclusive, comentar aqui embaixo. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos. O vídeo não acabou, tá? Pera aí, gente, não vai acabar não. Tem muita coisa ainda que eu quero falar hoje sobre isso. E dê sugestões também, sabe, do que falar. Eu vou sempre adaptar para coisas que eu costumo aconselhar. Para coisas que aparecem para mim, problemas corriqueiros que eu costumo tentar solucionar junto com o casal. Então, mesmo que a apostila tenha um roteiro a ser seguido, eu sempre vou colocar as minhas experiências no meio e contar para vocês, porque assim, gente, é muito importante quando tem alguém que conte as suas experiências pessoais e as suas experiências de atendimento. Podem ficar tranquilo, vocês que estão assistindo, que foram atendidos por mim, eu não vou citar nomes, tá? A não ser que a pessoa faça questão que eu cite nomes, a não ser que a pessoa queira vir participar do vídeo, contar o testemunho dela aqui no vídeo, vai ser muito bem-vinda, vai ser muito legal. Aliás, é uma outra ideia que a gente pode ter aqui, tá? Então, dê sugestões aí de vídeos relacionados a aconselhamento de casal. Eu já falei bastante sobre o temperamento do casal, né, aqui no canal. E eu tô pensando em fazer esta série. E eu não sei quantos capítulos vai ter essa série, porque por mais que eu me planeje, por mais que nessa apostila tenha 20 capítulos, eu não vou garantir que nós vamos fazer em 20 vídeos. Então, nós vamos fazendo conforme conseguimos e conforme vão surgindo dúvidas também. Eu posso até fazer uma quantidade de vídeos e depois juntar todas as dúvidas surgidas em, por exemplo, 5 vídeos e fazer um vídeo só tirando dúvidas. Posso fazer uma live também tirando dúvidas, falando sobre aconselhamento de casal. Posso convidar... se eu chegar a 2.000 inscritos, eu posso fazer uma live só tirando dúvidas sobre casamento. O que vocês acham? De comentar, compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal, hein? Me ajuda aí, gente. Vamos fazer esse tipo de informação ser espalhada pela internet, porque nós estamos vendo as famílias se perdendo e se acabando muitas vezes por falta de conhecimento, né? A própria Bíblia diz: o meu povo sofre, o meu povo perece, o meu povo padece por falta de conhecimento. Muitas vezes uma conversa, um bate-papo, você consegue esclarecer muitas dúvidas e colocar tudo de volta no eixo. Se você também já foi aconselhado por mim, pelo meu marido, escreve aqui embaixo, comenta, fala o que você achou do aconselhamento. Se achou ruim também pode comentar, não tem problema nenhum, tá? Uma coisa muito importante, sobre os 3 anos e meio que eu falei pra vocês. Então, o que aconteceu? Por que eu e o meu marido fazemos esse negócio de aconselhar casais, usando técnicas, usando a Bíblia, usando todas as ferramentas que a gente tem? A gente estudou, a gente investiu grana para adquirir conhecimento e a gente não cobra nada das pessoas. Por quê? Porque quando nós casamos, lá em 2005... o nosso casamento começou a dar ruim, começou a dar errado nos primeiros dias, na lua de mel. Na lua de mel nós entramos em desacordo. Mas, Camila, muita gente me pergunta, né? Que vocês não tinham noção quem que era um, quem que era outro? A gente, eu não sei a história de cada um e eu sei a história de muita gente que eu já aconselhei. Então eu vou me basear aí nas histórias, mas agora eu quero falar pra vocês da minha. O que acontecia? A gente namorou 1 ano. 1 ano e 2 meses, alguma coisa assim. E os dois têm um temperamento muito forte e muito individualista, principalmente por causa do colérico no controle. Então, a gente era tão individualista que a gente tinha muitas coisas que a gente fazia sozinho e não se importava que o outro fizesse sozinho. Então, eu não me importava de... Então, meu marido não era cristão quando eu comecei a namorar com ele. Eu orava para que ele se tornasse um cristão, um homem de Deus, um homem com o caráter de Cristo. Eu não queria que meu marido se tornasse um religioso, não, um homem da igreja. Não queria, porque isso aí tem diferença também. Não queria que o meu marido fosse para a igreja, eu queria que o meu marido fosse transformado pelo caráter de Cristo.
entendeu? Pelo poder do nome de Jesus, independente de religião. Eu queria ver o meu marido servindo a Deus 100% com o coração dele convertido para Jesus. Era isso que eu queria. E aí eu orava por isso. Mas eu deixava ele ter a individualidade dele. Então, de domingo, eu ia pra igreja e falava assim, bom, então agora eu tô indo embora, eu vou pra igreja, tá bom? Ele falava, tá bom, porque ele não queria ir na igreja mesmo. E eu sempre tive na minha cabeça que o cristão, o crente, né, o crente de uma forma pejorativa, muitas vezes o povo fala, não tem que insistir com ninguém, nada. Não tem que obrigar ninguém a nada, não tem que ser o crente chato. O cristão tem que dar testemunho e não dar pitaco. Guarda essa frase aí. Edição, bota aí, ó. O cristão tem que dar testemunho e não pitaco na vida dos outros, né? Então, minha gente, eu sempre fui muito individualista, só que eu sempre respeitei muito a individualidade do outro. Só que nessa de respeitar muito a individualidade do outro, eu não percebia algumas coisas nele e ele não percebia algumas coisas em mim. E quando a gente casou, essas coisas começaram a incomodar. Porque, por exemplo, a gente foi... Não era previsto que eu contasse testemunhos específicos aqui hoje, mas eu vou contar porque é muito engraçado e eu quero, inclusive, que vocês sejam atraídos pelos testemunhos, porque o testemunho aumenta a fé das pessoas que querem conquistar as coisas delas em Deus, tá? Na lua de mel já começou a dar errado. Por quê? Porque a gente foi passar a nossa lua de mel em Búzios. Eu não sei quem conhece, mas é uma cidadezinha, como se fosse uma cidadezinha histórica de praia. E essa cidade recebe muitos turistas gringos de fora do Brasil. Então tem umas lujinhas, bem legal. E tem uma ruazinha lá, Rua das Pedras, que é cheia de lujinha. E eu queria entrar de lujinha em lujinha. E ele queria pescar. Olha só como combinava o casal, né? E já na lua de mel a gente percebeu que a gente não tinha nada a ver um com o outro. Meu Deus do céu. Com quem que é esse doido que eu casei, que não tem nada a ver, que eu não percebi, que os gostos não batiam, não tinha nada a ver, meu Deus. E agora? O que eu faço com esse homem? Joga no mar? E aí, a gente começou a perceber que a gente não ia se dar bem. E nisso, hoje eu vou falar resumidamente, mas ao longo do tempo eu vou contar muitos testemunhos, porque nós temos muitos testemunhos horrorosos para contar para vocês, porém edificantes. Não saiam daí, não percam um capítulo dessa história. A gente passou 3 anos e meio sendo aconselhados por uma pessoa que decidiu se doar na obra de Deus para esse tipo de missão, ou seja, restaurar famílias. A igreja da qual nós fazemos parte, eu sempre cito aqui, gente, que o mais importante na nossa vida é a palavra de Deus, tá? Ninguém é obrigado a nada, a ir a lugar nenhum. Mas eu tenho que dar honra a quem merece honra. A pastora da igreja, né, esposa do pastor, eles se dispuseram a nos ajudar no nosso casamento e eles apostaram as fichas deles em nós. E nós éramos um casal impossível de dar certo. Impossível. Pra vocês terem uma ideia, a gente faz aconselhamento de casal, então 15 mais 3 anos e meio, 15 menos 3, 12. 11 anos e meio faz que a gente cuida de casais e se propôs a fazer o mesmo pelos casais. Eu e o Eli nunca pegamos um casal tão difícil como nós para cuidar, ainda. Deus ainda nos poupou. E depois, conversando, né, com a pessoa que nos aconselhava, ela falou que chegou um momento que nem ela acreditava mais que ia dar certo, porque tava impossível, gente. Era de um nível impossível. Então, era assim, 3 anos e meio, 2 horas de aconselhamento. Por quê? A gente se dava tão mal e a discussão era tão terrível e tão tudo errado,
que um falava por 1 hora e o outro falava por 1 hora. Não tinha condição dos dois falarem no mesmo aconselhamento. Pra vocês terem uma ideia. O nível que era. De se dar mal um com o outro. Nível de erro. Então, minha gente, por conta dessa pessoa ter se disposto a ficar 3 anos e meio com a gente, colocando em prática tudo que ela tinha aprendido e até o que ela nunca tinha visto na vida dela, nós decidimos que por gratidão a Deus, nós faríamos a mesma coisa para o resto das nossas vidas, sem cobrar nada de ninguém. E, inclusive, nós fomos nos aprimorando. Então, nós fizemos pós em aconselhamento. Depois que a gente fez teologia, a gente fez pós em aconselhamento cristão. A gente fez mestrado, tá fazendo, né? Tá terminando agora o mestrado em coach, counseling e mentoring, né? Na Flórida. A gente investiu dinheiro nisso para doarmos esse tempo pelas famílias que decidirem ser aconselhadas para ter a sua família resgatada. Então, minha gente, aproveitem. Pega a sua porção aí que é de graça. Vem aqui para esse canal, indica para os amigos, indica para aquela amiga que já não sabe mais o que fazer, tá com vontade de arrancar a cabeça do marido fora. Que olha, para vocês terem uma ideia, ele orava para eu morrer. E eu tive vontade de matar ele. Era basicamente isso no começo 3 anos, tá? E aí, minha gente, eu vou começar mais especificamente semana que vem sobre esse tema. Hoje foi só uma introdução para explicar para vocês o que vai acontecer. E se vocês tiverem pergunta, já bombardeia aí embaixo de pergunta, fiquem à vontade, a gente resolve esse problema aí junto com vocês, tá bom, meus queridos? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!